Nós sabemos que o Senhor Deus, ele enviou o seu Filho amado aqui na terra para dar para a humanidade novamente o direito de ser chamados filhos de Deus. Adão e Eva, eles pecaram contra Deus e foi destituído da glória de Deus, trazendo para a humanidade a condenação eterna. Mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há a condição de retorno a Deus. Mas a palavra de Deus, que é a bússola de fé, ela nos dá diretrizes de comportamento, a qual o ser humano não herdarão o reino de Deus. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês tais condutas e também como que a humanidade pode se achegar a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, que é a bússola de salvação, a Bíblia Sagrada, ela dá para nós a compreensão do plano de Deus para a salvação. Porque toda a humanidade já está condenada, mas existe comportamento que não agrada ao Senhor e nesta condição, esta humanidade não terá a salvação de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esses comportamentos não dará para o ser humano a salvação. Porque veja, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Veio para
eles a condenação mediante o seu comportamento. O seu comportamento faz com que essas condutas a qual eles têm não agrada ao Senhor e automaticamente há para eles a condenação. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Este comportamento a qual acabamos de ler não dá para o homem a condição de salvação. Vamos ler mais um pouco de comportamento que vai levar o homem para a condenação eterna. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Nessa leitura que acabamos de ler, diz que tais fostes alguns de vós. Ou seja, nesta leitura nós entendemos que está falando com os santos, com os que estão agora na glória do Senhor. Está agora na conduta de pessoas que têm neles a salvação. Este comportamento aqui dá para a humanidade a condenação. Mas estes que estão ouvindo neste momento são os santos. Veja, nesta passagem também fala a respeito do ladrão. O ladrão não está descrito na passagem anterior, que para ele não há salvação. Como que houve a salvação para o ladrão? Veja, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estando ali, entre Jesus Cristo, à sua direita, à sua esquerda, dois malfeitores, eles estavam ali condenados pelos seus atos. Mas aquele que estava ali, que era o Senhor Jesus, não havia feito mal nenhum. E ele fala para o Senhor Jesus, reconhecendo a santidade do Senhor Jesus, ele diz para o Senhor: Lembra-te de mim quando vier do teu reino. E ele, olhando para aquele homem, ele diz naquele instante: Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no meu reino. Veja, se ali diz que bêbados, ladrões, afeminados, etc., não herdará o reino de Deus, mas agora o ladrão que está descrito nesta passagem, que não herdará o reino de Deus, e deu para ele agora a condição de estar no paraíso com o Senhor, como que se deu isto? Veja, o arrependimento é a conduta para que nós venhamos ser salvos, mediante a pessoa de Jesus. Se nós reconhecermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e houver em nós o arrependimento, preste bem a atenção. Este arrependimento não será nós que vamos julgar, somente o Senhor Jesus. Se uma pessoa que está agora dizendo que se arrependeu,
Nós olhamos para ela e vemos, nota-se que esta pessoa está diferente. Nós olhamos e vemos isso. E ela tem uma conduta totalmente diferente daquilo que ela vivia. Mas você não tem condição de ser juiz de dizer que ela se arrependeu verdadeiramente ou não. É o Senhor Jesus que é o justo juiz que julgará isto. Somente o Senhor Jesus que tem condição de saber se a pessoa se arrependeu ou não. Nós não somos juízes para a salvação e também para a condenação. Nós devemos levar a palavra de salvação. A salvação, ela vem por Jesus Cristo. Nós não salvamos ninguém. Como não salvamos, também não condenamos. O livre-arbítrio dá para a pessoa ter a sua conduta. A conduta de salvação ou a conduta de condenação. Ela pode ser salva, como também continuar condenadas. Porque toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Somente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no arrependimento, o arrependimento que somente o Senhor Jesus julgará, há para ele a salvação, como houve ali na cruz, junto de dois malfeitores. Aquele que falou com o Senhor Jesus, houve nele o arrependimento, porque o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero dizer para você, se você quer ser juiz, seja juiz de si próprio. Veja como está o seu comportamento na presença de Deus. Qual é a sua conduta perante as pessoas que estão à sua volta. Olhe para si, não olhe para o seu irmão. Não seja juiz dos outros, mas seja juiz de si próprio. A palavra de Deus, ela nos orienta que o Senhor Deus, ele quer salvar a humanidade. Às vezes, você vê uma pessoa que cometeu todos os tipos de erros. A sociedade o condena. E de repente, esta pessoa aceita o Senhor Jesus e muitos continuam o condenando, dizendo que não é justo que uma pessoa dessa, depois de tudo que fez de errado, ela seja salva. Mas eu digo para você, se você é pai, se você é mãe e você tem um filho que comete todos os erros nesta terra e ele faz coisas a qual você fica muito furioso, mas deixa alguém falar algo que seja ruim para esta pessoa, você não vai gostar, porque é seu filho, você ama, você não quer o mal para ele, ainda que ele tenha a conduta que não é agradável para a sociedade. É desta forma que é o Senhor Deus. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Quem aceitar o Senhor Jesus, há para ele a salvação. E quem não aceitar, a palavra de Deus, ela já disse que está condenado. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.